Bom, hoje a gente vai falar de meditação e por que, antes de eu começar efetivamente a falar do conteúdo em si, por que que eu trago sempre a meditação, né? A meditação é uma ferramenta, e é isso que a gente vai ver hoje, por que que ela é uma ferramenta, e ela é uma aliada do trader, né? E ao longo do meu trabalho, tanto na alta performance, depois como coach de traders, eu percebi que usar a meditação ajuda em vários aspectos, mas assim, tem uma melhora em quase todas as questões que o trader precisa trabalhar. Então, a meditação ela é uma ferramenta muito aliada do trader. E por isso eu comecei, na verdade, eu comecei com a alta performance, porque essa questão do foco, da concentração, de você conseguir fazer coisas que você não conseguiria sem a meditação. E depois eu percebi que no trading, então, realmente a meditação ela dá um booster nas habilidades do trader, né? E aí eu passei a incorporar, né, esta ferramenta, e eu sempre incentivo os meus coaches, e eu acabei, quando eu desenhei, né, o conteúdo do Mente de Trader, eu quis trazer a meditação como mais uma ferramenta de desenvolvimento dessa inteligência emocional do trader. Bom, vocês já devem ter ouvido, né, que meditação melhora foco, concentração, percepção do presente, controle emocional, diminui a ansiedade, estresse. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Imagino que vocês também, né? Mas hoje eu quero que a gente entenda melhor a meditação. Eu quero que a gente reflita um pouco mais e se aprofunde um pouco mais, esse é o objetivo dessa aula, no que é a meditação, e a gente desmistifique também alguns mitos da meditação para que a gente não tenha dúvidas, né? Você pode, ao final dessa aula, resolver meditar, continuar meditando, voltar a meditar ou não meditar. Mas a questão aqui é fazer você refletir sobre o assunto, né? E, quem sabe, utilizar esta ferramenta a seu favor. Este que é o objetivo. E como todo o processo que a gente trabalha no Mente de Trader, é a gente construir o conhecimento, o entendimento, a gente fazer as reflexões sobre o assunto para que a gente possa despertar para aquele assunto. E agora, na meditação, não vai ser diferente. Bom, então, primeira coisa assim, vamos entender a meditação como uma prática de focalização da mente. A gente trabalha partes da mente, a gente trabalha situações mentais com o objetivo de focalização. Mas na prática mesmo, a meditação é um exercício da mente. Ela é uma prática para exercitar a mente. Exercitar mesmo sobre o mesmo conceito de exercício físico, de musculação. E é isso que a gente vai ver hoje. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente medita, né? Isso é que é importante para a gente começar a entender por que ela é essa ferramenta tão poderosa e por que ela é uma aliada do trader, né? Bom, a gente tem o cérebro e a gente tem frequências, né? O cérebro trabalha com frequências de ondas. E os pensamentos, cada tipo de pensamento, ele vibra numa frequência de onda, né? Essa frequência, ela vai ativar partes do nosso cérebro, partes de neurônios, que vão fazer conexões entre si para desenvolver aquela ação ligada àquele pensamento, né? E o que a meditação faz? A meditação exercita padrões de ondas que normalmente nós não exercitamos. Ela trabalha em padrões de onda que nós não exercitamos normalmente.
Por quê? Porque a gente não vive em estado meditativo, muito pelo contrário. A gente vive em estado de alerta a maior parte do tempo, principalmente nas sociedades modernas e industrializadas que a gente vive, principalmente ainda nós traders. Nós vivemos em constante alerta, em constante tensão de alerta, né? Seja durante as nossas operações, seja por efeito das operações, né? Sejam elas porque foram muito boas, nos causaram excitação, seja porque não foram tão boas e nos causaram frustração. Seja ainda pelo uso contínuo de tais áreas do cérebro que são voltadas para esta prontidão, esse alerta, essa excitação, a gente sempre está com o cérebro utilizando áreas completamente opostas às que são utilizadas na meditação. Então, o importante é que nós temos frequências cerebrais, de acordo com essas frequências, de acordo com os pensamentos, essas frequências vão estar ligadas a áreas do nosso cérebro. E quando eu mudo essa frequência, de acordo com o que eu manipulo essas frequências, eu vou ter novas áreas sendo manipuladas, sendo demandadas, novas conexões neurais naquelas áreas que eu não costumo usar. E aí, isso faz com que a gente fortaleça sinapses que a gente usa pouco ou até crie sinapses novas. Sinapses, ligação entre os neurônios. Ligações energéticas, podemos dizer, né? Descargas elétricas, né? Entre os neurônios. Então, a meditação ela vai te ajudar a estabelecer atividade cerebral em áreas que normalmente a gente não usa. Isso é muito importante para o trader, porque nós precisamos muito na atividade do trading desse conceito do cérebro por inteiro, que é o quê? Eu tenho diversas áreas, cada área responsável por uma ação, por um tipo de função, né? Cognitiva, por um tipo de habilidade técnica ou emocional. E eu preciso, para que eu tenha esse equilíbrio, para que eu desenvolva a inteligência emocional e para que eu venha a ter controle emocional, eu preciso que as várias áreas do meu cérebro estejam desenvolvidas quase que de forma equilibrada ou mais próximo disso que eu conseguir e, principalmente, que elas conversem, independentemente do desenvolvimento. Imagina que o seu cérebro é uma família, diversas pessoas de diversas idades, de diversos desenvolvimentos intelectuais, vamos dizer assim, e emocionais. Não importa, mas elas têm que conversar. Precisam falar a mesma língua. E a meditação, ela vai te ajudar exatamente aí. Por quê? Porque ela vai criar sinapses e vai ligar e ativar áreas diferentes do nosso cérebro. Então, essa é uma das funções importantes, talvez a mais importante de todas, ligadas diretamente ao trading. Proporcionar esse desenvolvimento de outras áreas, de outras habilidades psicológicas. Lembra que a gente quer desenvolver, fortalecer o psicológico do trader? A gente precisa desenvolver áreas que não são desenvolvidas com a atividade do trading. Ou seja, eu preciso dar ao meu cérebro funções, motivar meu cérebro a usar funções que ele normalmente não usa. E é aí que entra a meditação. Bom, outra coisa que a meditação ajuda muito, que acontece no nosso cérebro e que ajuda demais o nosso cérebro, a meditação, é o seguinte. Quando a gente medita, qualquer que seja o estilo de prática, a gente coloca os neurônios em certa sintonia e sincronia.
os dois, sintonia e sincronia. Sintonia, eu estou harmonicamente trabalhando, mesmo que de forma diferente, mas harmônica, complementar. Sincronia, eu realmente estou alinhando os meus neurônios, o meu movimento cerebral. Na verdade, as minhas ondas, as tais das frequências, né? E a meditação, ela tem uma vibração muito nas ondas gama. Isso por estudos científicos, e nós vamos ver já já, de que nós estamos falando de ciência, nós não estamos falando de achismo, né? Nem a Patrícia que está falando, tá, gente? Aqui é comprovação científica esses dados. As ondas gama, que são essas ondas que são muito, vamos dizer, essa frequência que é muito ativada com a meditação, produz essas ondas gamas, e essas ondas, elas são muito ligadas à percepção da consciência, à atenção, ao aprendizado e à memória, que são funções que o trader precisa estar bem desenvolvido, né? Essa consciência, a gente já viu, quando a gente já vem falando sobre a presença, sobre tomada de consciência, sobre o mindset, sobre tudo isso. Então, a consciência, ela te dá, essas ondas gamas te facilita essa percepção, mas mais ainda a atenção, o aprendizado. Eu fico mais presente e eu abro a minha mente, literalmente, para o novo. E isso acontece porque a frequência cerebral que a meditação estimula, proporciona isso. Outra coisa também importante, essa frequência, não só a frequência gama, mas, enfim, dependendo do grau de meditação que você vai avançando conforme você pratica, você vai liberando, acionando frequências de bem-estar. Bem no início, você já consegue sentir isso. E quanto mais você pratica, mais você vai acionando essa frequência. Você vai ensinando o cérebro a trabalhar nessa frequência. E por isso ela alivia tanto o estresse. Por quê? Quando você está muito estressado, você é muito ansioso também, a ansiedade também funciona do mesmo jeito. Você vai trabalhar, o seu cérebro trabalha em frequências altas, em outras frequências cerebrais, que é essa atividade, vamos dizer assim, de estresse mesmo, tá? Quando você medita, você diminui essa onda cerebral, que é a vibração do estresse, vamos dizer assim, da onda cerebral do estresse, e você ativa a do bem-estar. Então, você cria a atividade aonde não tinha e diminui a atividade aonde você tem atividade demais, vamos dizer, que nesse caso está te prejudicando, como é o caso do estresse, da ansiedade, da falta de concentração, esse tipo de coisa. Então, você literalmente muda a forma do seu cérebro. E eu estou falando de fisiologia cerebral, tá, gente? Eu estou falando de fisiologia. E lembra que a gente fala de padrão mental. Então, a PNL fala de mudança de padrão mental, de mudança de forma de pensar. E aí a meditação, por isso, a gente usa técnicas de meditação para trabalhar algumas coisas na programação neurolinguística. Por quê? Porque a meditação vai te ajudar a mudar a forma do seu cérebro, o que vai ajudar você a mudar o seu padrão de pensamento. Uma coisa complementa a outra. Então, de acordo com o tipo de meditação que eu for usar, meditação guiada, atenção plena, foco alternado, enfim, tá? Você tem vários tipos, né, de meditação. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o importante é você entender que, de acordo com o tipo de meditação, com o trabalho que eu faço ao meditar, eu vou moldando o cérebro como eu quero. E a meditação aumenta a atividade cerebral naquele lugar que eu estou trabalhando e diminui em outros, o que significa dizer que ela molda, inclusive aumentando a massa cerebral.
E aí, isso é uma coisa interessante, porque isso é ciência, como eu falei, não sou eu que estou dizendo. E eu vou trazer para vocês uma informação bem legal. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. Sara Lazar, ela é uma neurocientista, ela é PhD em biologia molecular, ela é neurocientista do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School. Então, ela é só da Universidade de Harvard, né? Imagina, neurocientista de Harvard. E ela fez uma pesquisa que foi publicada, coordenou uma pesquisa que foi publicada em 2014, é super recente. E essa pesquisa ela tem sido referência, porque é uma das pesquisas mais recentes de uma neurocientista assim, muito, vamos dizer assim, referenciada, né, no mundo acadêmico. A gente sabe que tem diversas pesquisas sobre meditação. Se vocês pesquisarem, o Google vai te dar aí, pesquisas sérias, né? Se você colocar tem uma parte do Google que você pesquisa dados científicos mesmo, publicações científicas, e você vai ver um monte de estudos. Mas esse estudo especificamente, se você colocar, ela faz palestra no TED. Então, quem tiver facilidade com o inglês, ela tem. Eu não achei ainda nada legendado ou dublado dela, mas em inglês tem bastante coisa. Então, ela publicou em 2014 essa pesquisa sobre a meditação e ela descobriu algumas coisas interessantes. Uma delas é que por neuroimagem, e eles agora, claro, já estão fazendo isso, né, com tomografia, com ressonância magnética, com a evolução da ciência, né, é possível comprovar mesmo as atividades cerebrais quando a pessoa medita e comparar os cérebros de pessoas que meditam com pessoas que não meditam. Então, ela fez, por exemplo, imagens, ela comparou os cérebros de pessoas de meia idade que meditavam com pessoas jovens, de 20, 25 anos. E o cérebro de pessoas de meia idade que meditam, em termos de estrutura cerebral, era compatível, era parecido com uma pessoa de 25 anos. Por quê? A gente sabe que o cérebro, conforme você vai envelhecendo, ele vai perdendo atividade em algumas regiões. E daí vem as demências, Alzheimer, esquecimentos mesmo, né? Esquecimentos mesmo, que a pessoa começa a ficar com a memória fraca. Esse tipo de situação que é inerente ao envelhecimento do cérebro, envelhecimento da atividade cerebral, com as pessoas que meditam, isso é retardado. Ou seja, o envelhecimento cerebral é retardado. É claro que existem outras coisas que também ajudam, né? A própria atividade intelectual por si só também ajuda a retardar o envelhecimento do cérebro. Mas, especificamente, a meditação contribui para isso. E você pode ter pessoas que nem têm essa atividade intelectual toda, mas que meditam e também conseguem esses benefícios. Uma outra coisa que essa pesquisa detectou é que as pessoas que meditam têm mais massa cinzenta, têm realmente mais cérebro, entendeu? Em partes como a ínsula e regiões sensoriais do córtex auditivo e sensorial. Ou seja, essas pessoas, quem medita, tem uma facilidade, porque tem mais cérebro mesmo, tem mais massa cinzenta nessas áreas sensoriais. Ou seja, eu consigo sentir mais, eu consigo perceber melhor, eu consigo usar os meus sentidos mais facilmente, tá? Além disso, essa pesquisadora, essa neurocientista, ela fez experimentos com 8 semanas. Ela monitorou, né, vários grupos, enfim, e um deles, ela fez, acho que 200 e poucas pessoas, durante 8 semanas. E ela começou a ver mudanças cerebrais a partir de 8 semanas. Quer dizer, ela monitorou mais tempo, mas assim, já com 8 semanas, ela conseguiu identificar que 8 semanas já começariam a fazer efeitos se a pessoa fizer com regularidade.
O que é muito legal, porque você começa a ter estudos científicos que vão dar parâmetros que até então a gente não tinha, né? Essa questão de quanto tempo eu preciso meditar para ter resultados é um dado muito controverso no mundo científico, né? Você não tem ainda, mesmo com a pesquisa dela, ainda não se chegou num denominador, mas se já começa a ter dados mais concretos, em que você já tem a amostragem científica que determina ali, 8 semanas, as pessoas já tiveram mudanças na conformação do cérebro e na atividade cerebral, o que é muito legal, né? Tem um dado da pesquisa da Sarah que eu acho que é maravilhosa. Para mim, quando eu vi essa publicação, eu falei, cara, isso aqui é demais, né? E aí foi uma das coisas que eu falei assim, realmente é por isso que faz tanto efeito, entre outras coisas, para os traders. Por quê? Porque ela conseguiu constatar que a amígdala, que é uma partezinha do cérebro responsável pela resposta instintiva, que é o processo de lutar ou fugir, é aquele esquema de luta e fuga do cérebro, que é responsável pela ansiedade, pelo medo, pelo estresse. Daí vem o sequestro da amígdala, que é o momento em que você tem as suas reações completamente coordenadas, quase que exclusivamente por essa parte do cérebro, que é uma reação de luta e fuga, ou seja, você não raciocina, você não pondera, você não mensura riscos, você não mensura nada, você parte para cima, você tem reações que se você ponderasse 1 milímetro, você não teria, né? Ou seja, normalmente são situações em que você se expõe a riscos demasiadamente. Coisa que o trader faz com muita frequência, ou seja, o trader, pela própria atividade, pela forma como reage, muito comumente por medo, por ansiedade, por excesso de coragem, aciona a amígdala constantemente. Exatamente acionando esse padrão luta e fuga que nós temos, que é um padrão de sobrevivência. Então, essa área diminui de tamanho com a prática da meditação. Foi isso uma das coisas que a pesquisa da Sarah constatou, que a área da amígdala diminui de tamanho no grupo que diminuiu no grupo que ela fez o programa lá de meditação, de redução de estresse baseado na meditação. E no caso da pesquisa dela, foi uma meditação de atenção plena, mas o resultado que importa é que a meditação conseguiu reduzir o tamanho da amígdala. E se você tem uma área cerebral menor, ela participa menos das suas ações, né? Ela fica com menos influência no seu comportamento. Basicamente é isso, né? Ou seja, se eu aumento determinada área, eu aumento a presença, a influência dela no meu comportamento. Se eu diminuo a atividade cerebral de determinada área, se eu tiro o estímulo, eu diminuo a influência dela no meu comportamento. E se eu consigo travar essas inter-relações entre as áreas, eu consigo um comportamento mais equilibrado. E por isso a meditação tem essa coisa do equilíbrio, de você ficar mais calmo, de você conseguir lidar melhor com as situações. É porque realmente, fisiologicamente falando, ela começa a moldar o seu cérebro. Então, a meditação ela é uma ferramenta para moldar o seu cérebro para que ele funcione mais alinhado com o que você deseja. Acho que já deu para perceber por que a meditação é uma ferramenta maravilhosa. Então, assim, o que acontece? É muito bom a gente entender o processo para que a gente possa usar aquilo da melhor maneira. A gente entendendo por que aquilo nos ajuda, como é que aquilo funciona, a gente fica mais fácil da gente usar, decidir, né, usar ou não usar.
e até ficar um pouco mais aberto a determinada informação que às vezes a gente não fica. Bom, então passamos agora a por que a meditação é uma aliada do trader. Até agora já deu para perceber um pouco, mas vamos para coisas objetivas. Eu trouxe 7 coisas objetivas, benefícios diretos que um trader tem quando medita. Então, primeiro, o trading é uma atividade que precisa de foco e atenção e a meditação ajuda a você ter mais foco e atenção porque a gente já viu as ondas cerebrais, as ondas gamas, elas proporcionam essa frequência que vai desenvolver áreas que trabalham com foco e atenção. Segunda coisa, ajuda a desenvolver a autopercepção. Então, quando eu medito, eu fico mais presente, eu tenho mais presença. Então, me ajuda a me manter mais racional nas minhas operações, perceber quando eu estou saindo da racionalidade e conseguir estopar o comportamento que começar a ficar dissonante com aquilo que eu desejo. Terceira coisa, o trading é uma atividade altamente estressante. Estressante pelas emoções que o mercado vai te impor, estressante porque você fica ali horas ou um tempo razoável sentado olhando para uma tela ou para várias telas. Então, é uma atividade estressante. Então, o fato de você meditar vai te ajudar a fazer exatamente esse equilíbrio, né? Ou seja, você está numa atividade estressante e eu depois faço uma atividade que vai me desestressar. Claro que não é só a meditação que pode te desestressar, mas ela é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Ajuda a controlar a ansiedade, né? Pelos motivos que a gente já falou. Ajuda a desenvolver a disciplina. Por quê? Porque se eu começo a criar uma rotina de meditar todos os dias, em determinado horário, eu estou me disciplinando a fazer uma coisa todo dia, a cumprir uma rotina. Quem é indisciplinado normalmente tem dificuldade de cumprir rotinas. Então, quando você começa a atividade da meditação, você começa a desenvolver essa disciplina, te ajuda também a desenvolver a disciplina. Sexta coisa que eu trouxe hoje para vocês, ela diminui, como eu já falei, né, atividades cerebrais em locais que o trading aumenta. Então, o trader vai ativar, vai ficar na sua atividade do trading ativando diversas áreas cerebrais, inclusive a amígdala, que a gente já viu, e a meditação vai fazer exatamente diminuir a atividade cerebral naquelas áreas e aumentar em outras. Então, proporciona um equilíbrio cerebral. E para eu ter controle emocional, eu preciso exatamente ter esse equilíbrio cerebral. É isso que vai me proporcionar o meu controle, é eu ter esse equilíbrio nessas diversas áreas do cérebro, né? E a sétima coisa que eu trouxe aqui, ela desenvolve áreas cognitivas importantes para o trading, inclusive o córtex pré-frontal, que é uma área do raciocínio. A meditação te ajuda a desenvolver também o córtex pré-frontal. Eu trouxe essas 7, assim, que são coisas bem específicas para você ver que não é por acaso que eu estou trazendo a meditação aqui. Não é só uma coisa para relaxar. A meditação ela tem que ser encarada como uma ferramenta e como uma aliada. Realmente é uma aliada. Eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer, entre elas meditar. Porque a meditação vai contribuir para que eu tenha melhores resultados como trader. Agora, eu quero trazer alguns mitos, tá? Eu trouxe alguns mitos para a gente desmistificar esses mitos sobre meditação, que são mitos recorrentes sobre meditação, tá? E o primeiro que eu trouxe é que meditar é não pensar. Quase todo mundo acha que meditar é não pensar. Esse é um clássico. As pessoas acham que meditar é não pensar. E aí, é o primeiro mito que a gente vai acabar hoje, que é o seguinte. Gente, é impossível não pensar em nada, tá?
A gente tem vários estudos sobre essa questão de quantos pensamentos se tem por dia, é um pouco até controverso, porque tem cientista que fala que é 2.000, 3.000, tem cientista que fala em 80.000 pensamentos. Já se sabe, estudos científicos, que isso varia muito de pessoa para pessoa, como tudo, né, gente? Como tudo. Porque depende da quantidade de sono, da qualidade do sono, depende do ritmo de vida, depende de muita coisa, né? Até da capacidade de lidar com o estresse, com os problemas, isso tudo. Mas alguns estudos começam a indicar que, em média, nós temos 20.000 pensamentos por dia. Então, imagina, você não consegue sair de 20.000 para zero, né? Isso não existe, essa possibilidade. Então, esse é um dos grandes mitos da meditação, por isso que eu até trouxe ele primeiro, porque uma das grandes dificuldades das pessoas em meditar é porque elas ficam perseguindo a história de não pensar em nada. E como toda hora vem um pensamento, ela começa a ficar irritada. E aí, ao invés dela meditar e ficar tranquila, ela fica mais irritada ainda. Por quê? Porque ela não quer pensar em nada, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. E daqui a pouco ela lembra que tinha que passear com o cachorro. Aí ela lembra do trade de ontem, que foi loja. Aí ela lembra que tinha uma aula que tinha que ver e não viu ainda. Ela lembra que tinha que estudar e não estudou. Ela lembra, sei lá, que tinha que pagar uma conta que esqueceu, ou lembra da conta que ainda tem que pagar porque está meditando de manhã. Enfim, gente, meditar é escolher qual pensamento você vai interagir. Olha como é libertador isso. Eu não vou deixar de pensar, eu vou ter o pensamento, só que eu não vou interagir com ele. Eu vou aprender a apenas interagir com os pensamentos que estiverem alinhados com aquele meu momento, no caso, meditativo. Você começa a entender como é que isso é poderoso para um trading. Olha, na hora de eu operar, eu estou ali no trading, e aí eu começo a pensar em outras coisas, mas eu tenho que me concentrar aqui, eu tenho que manter o foco no comportamento que eu quero, não só no mercado, mas no comportamento que eu quero ter. E aí eu simplesmente, com a meditação, eu começo a entender que eu posso escolher interagir ou não interagir com aquele pensamento. Usar um conceito que é do pensamento nuvem. Imagina uma nuvem, ela vem, a nuvem está ali, então o sol está aqui. A nuvem vem, ela encobre o sol, passa, depois ela vai embora, né? O que eu tenho que fazer? Eu não fico olhando para a nuvem, acompanhando a nuvem no céu para saber quanto tempo ela vai demorar para encobrir o sol. Eu sei que uma hora ela passa, e o sol volta a brilhar. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Deixa o pensamento passar igual uma nuvem. O sol vai voltar a brilhar. O sol é o pensamento, é o foco, a focalização que você está dando na sua mente naquele momento. Dentro da meditação e depois fora dele, porque você começa a treinar a sua mente a fazer isso. Segundo mito que eu quero tirar hoje, que meditação tem a ver com religião. Se eu meditar, eu tenho que virar budista? Eu tenho que virar Hare Krishna? Não, gente. Meditação não tem nada a ver com religião. Nós já vimos que meditação é uma ferramenta para desenvolver o cérebro, é uma ginástica cerebral. Muitas religiões, muitas não, mas algumas religiões usam essa ferramenta da meditação para, vamos dizer assim, criar ambientes para praticar outras coisas, né? Para usar essa ferramenta dentro da religião para os objetivos da religião. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você pode ser de uma religião que não usa meditação e meditar. E você pode nem ter religião e também meditar. Então, você não precisa virar budista e nem tem nada, não tem absolutamente nenhuma doutrina vinculada à meditação. Algumas doutrinas pegam a meditação e colocam ali para ajudar os objetivos da religião, mas são duas coisas diferentes. O que também tem a ver com a terceira coisa que eu trouxe de mito, né? O terceiro mito que eu trouxe aqui, que é meditação é coisa de natureba, de hippie, de paz e amor, né?
Não, gente, né? Nós já vimos aqui que meditação é uma ferramenta, um instrumento e tem base científica para o que ela proporciona. Então, não é coisa de natureba. Quarto mito que eu trouxe hoje aqui. Tenho que ficar em posição de lótus. Para quem não sabe, posição de lótus é aquela posição de Buda, né? Pernas cruzadas, as costas erectas e as mãos assim, né? Com os dedos assim. Preciso ficar em posição de lótus para meditar, senão não medito direito. Não, gente, não. Algumas escolas orientais, mais radicais e tal, alguns praticantes, algumas linhas de yoga e tal, vão dizer que sim, né? Que sim, por causa da energia do chi que circula na coluna e tal. Mas, se a gente for considerar o benefício da ginástica cerebral, não. O que você precisa é ficar na posição mais confortável possível. E muito disso também, dessa posição mais confortável possível, é para que você diminua o processo de autossabotagem que existe quando você começa a meditar. Por quê? Quando você começar a meditar, você vai ter coceira no nariz, vai doer o pé, vai ter dormência na mão, no braço. Olha, vai ter tudo que você puder imaginar, comichão, tudo que você puder imaginar. Por quê? Seu cérebro vai tentar desviar a sua atenção. Ele vai fazer de tudo para que você não faça aquela atividade que está, vamos dizer assim, causando aquele desconforto, né? Fazendo atividades que ele não está acostumado a fazer. Isso gera desconforto, sai dali da zona de conforto do seu cérebro, então vai dar comichão, cãibra, vai tudo, tá? Tudo bem. Então, assim, se você estiver numa posição desconfortável, como é a posição de lótus, né, para quem não está acostumado, se você ficar numa posição desconfortável, vai ser mais favorável para o processo de autossabotagem, né? Nesse sentido, né? Então, isso é muito importante. A posição é a flor de lótus, é assim, é de perna cruzada? Não, é a posição mais confortável possível, tá? Um outro mito que eu trouxe, meditação é concentração. Eu não consigo me concentrar, Patrícia, por isso que eu não consigo meditar, eu sou muito distraído. Meditação não é concentração, tá? É um benefício da meditação a concentração. Ou seja, eu acabo treinando o meu cérebro para ficar mais concentrado quando eu medito. Mas não necessariamente é concentração. O que acontece é que a própria prática vai te levar ao benefício de ficar mais concentrado, de aprender a lidar melhor, porque você vai acabar botando o seu cérebro em uma frequência que facilita o processo de concentração, né? E aí, inclusive, tem pessoas que se concentram melhor, por exemplo, com música, e a gente sabe que tem estudos que comprovam que determinados tipos de música, né, a música clássica, determinados tipos de frequência de música, ajudam ao estudo e à concentração, exatamente por conta dessa questão das ondas cerebrais, o padrão de onda cerebral que vai permitir uma atividade cerebral diferenciada, voltada para a concentração. Tá? Sexto mito, que você precisa parar de achar que é isso, eu preciso meditar 1, 2 horas para fazer efeito. Preciso ficar 40 minutos meditando. Eu preciso ficar muito tempo ali parado e eu não consigo ficar esse tempo todo parado meditando. Então, assim, a ciência ainda não tem um número para quanto tempo você precisa meditar por dia para você ter esses efeitos. Existem vários estudos, na verdade, todos os cientistas que estudam a meditação estão muito imbuídos em responder essa questão. A Sara lá, né, a neurocientista que eu falei antes, a pesquisa dela fala em torno de 27 minutos, meia hora. Existem estudos, vários até, que falam em torno de 10 minutos, tá? Mas o mais importante, e que todos os estudos que eu já vi sobre meditação falam, são unânimes, é que mais importante do que o tempo é a regularidade. Ou seja,
De nada adianta você ficar 1 hora meditando se você fizer isso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. É melhor que você faça 5 minutinhos todos os dias. É mais efetivo em termos de regularidade. Ou seja, para que você possa se beneficiar dos benefícios da meditação, a frequência é mais importante. A frequência é fundamental, tá? Agora, o tempo é variável. Como eu gosto muito dessa questão da individualização, eu gosto muito que você olhe para você e perceba como você é. Existem pessoas que gostam de meditar meia hora, 40 minutos, 1 hora, não de início, tá, gente? Não de início, a gente já vai ver isso. Não de início. Mas, assim, depois que você pegar a prática, você vai achar qual é o seu tempo, tá? É 15 minutos, é meia hora, não importa. E outra coisa, se eu mesma utilizo esse conceito, tá? Eu gosto de meditar meia hora, 40 minutos. Mas se eu não tenho meia hora e 40 minutos no meu dia, eu medito 5 minutos. O que eu não posso fazer é deixar de meditar. Percebe? Então, a frequência é mais importante que o tempo. Pensa que é uma ginástica, né? É uma ginástica. No início, então, eu preciso desenvolver o hábito. Então, eu preciso encaixar aquilo na minha rotina. Faça todo dia. Começa com 5 minutos, tá? E aí, essa questão de começar com 5 minutos, ela é ótima para desmistificar o próximo mito, que é eu não tenho tempo para meditar. Muita gente diz isso. Eu não medito porque eu não tenho tempo, né? Porque tem aquele outro mito de que precisa ficar 1 hora meditando. Agora, quando eu digo para você que você pode ficar 5, 10 minutos no máximo, e que você já vai ter os benefícios, que você pode começar com 5 minutos treinando o seu cérebro, você não pode me dizer que não tem tempo para meditar, porque se você não tem 5 minutos para investir no seu cérebro, você não tem vida, né? É o que eu costumo dizer, se você não tem 5 minutos para investir em você, você não tem vida. Então, você tem que rever todos os seus conceitos de vida. Então, 5 minutos quase todo mundo tem, não é possível que você não tenha 5 minutos. Então, esse é o 7º mito que eu separei esses 7 mitos, que são, acho que, os principais mitos relacionados à meditação e que muitas vezes impedem que as pessoas meditem, porque elas criam um tabu em torno do assunto, tá? Bom, como é que vai ser essa semana? Essa semana vai ser uma semana meio que de introdução à meditação, num primeiro momento, né? Essa aula é uma aula para esclarecer alguns pontos, até para sensibilizar você a entender por que a meditação é uma ferramenta, tá? Então, eu vou propor algumas meditações para quem quiser. Gente, então é isso e até a próxima, tá?